Olá, lobinhos e lobinhas, melhor possível. Aqui é o Aquela Cláudio mais uma vez trazendo uma outra historinha para vocês do livro da Jungle. Já terminamos todas as histórias e aventuras de Mowgli. Agora contaremos outras aventuras do livro da Jungle. E a historinha de hoje que iremos contar é sobre Kotick, a foca branca. Mas antes de começar a nossa historinha, eu peço que você dê o like no nosso canal. Dá um apertozinho lá na mãozinha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Então, Kotick iria surgir num lugar próximo ao Alasca. O Alasca fica lá mais ou menos, lá no cantinho da América do Norte, no lado oeste, um lugar muito gelado. As focas gostam muito daquela área ali. E Seacat era o nome de uma foca muito feroz que tinha mais de 15 anos. Todos os anos, quando era próximo à primavera, ele nadava até um lugarzinho chamado Monastochna, que é conhecido como Novo Leste, tá certo? Eu fiz a anotação de alguns desses nomezinhos aí para tentar passar para vocês. E fica na costa oeste do Alasca esse lugar. E quando ele nadava para lá, outros tantos machos, aí eles lutavam e disputavam um lugar numa pedra lá. E depois de muita luta, ele mordendo assim o pescoço de outros machos, jogando para lá e para cá, finalmente ele chegava lá, depois de muita disputa, todo lenhado, todo arranhado. Era o momento em que as focas machos todas iam para aquele lugar para disputar o seu lugar e esperar suas companheiras. E depois, quando era já próximo a maio, junho, aí a sua companheira chegaria, que seria, ele é o pai de Kotick, a mãe dele, Matka, chegou, a mãe de Kotick, né? E ele olhou assim para ela e disse: está atrasada. Ela disse: tinha que esperar vocês machos terminarem de brigar pelo lugar, né? As fêmeas geralmente iam depois com os filhotes para que ninguém se machucasse no meio daquelas brigas todas. Vocês poderiam muito bem cada um ocupar seu lugar e não ter problema nenhum. Eu acho até que a gente vir para a Ilha das Lontras, que lá só tem Holushik. Holushik eram focas adolescentes, por assim dizer. E geralmente eles não estavam muito aí para estar brigando, não. Estavam mais para curtir a vida. E aí, Seacat disse: que nada, mulher. A gente vai lá fugindo de briga, fugindo de luta. Vamos dizer que a gente é covarde, né? Então, com isso, com o tempo, nasceu numa dessas temporadas aí, Kotick, certo? Uma foca bem branquinha, que é uma coisa raríssima de acontecer. Tanto é que a mãe dele, Matka, disse, certa vez, Seacat perguntou para ela, disse: olha, tem alguma coisa errada com o pelo do nosso bebê. Está branco. E a mãe disse: pois bem, se está branco, vai permanecer branco. Não vai deixar de ser filho da gente, né? E foi nessa situação que Kotick nasceu, né, naquele lugarzinho que eu já disse para vocês. E junto com outros bebês focas começou a brincar por ali, escorregar no gelo, né? Sabia muito bem que não poderia se aventurar demais pelo mar, porque se o bebê foca antes de 6 semanas de nascido ele tentasse ir para a água, a cabeça dele fazia ele afundar. Então ele geralmente se contentava ficar ali na beira da praia, arriscando ir para o mar um pouquinho, aí o mar jogava ele para frente, e com isso ele ia adquirindo aos poucos as habilidades dele, tá? Então era uma infância geralmente muito divertida, que os bebês focas ficavam brincando de dono da pedra, né? Quem ficava lá em cima. E às vezes a mãe chegava de uma pescaria, chamava por ele e os bebês iam todos correndo para suas mães. E era fácil da mãe identificar Kotick no meio de tantas foquinhas, ele tão branquinho que era. Tá bom? Quando foi no final de outubro, Kotick, já sabendo nadar um pouquinho, né? Já estava começando a se aventurar um pouquinho na água, começou a surfar na água já. Então a mãe levou ele para aprender a pescar no Pacífico,
tá? E com isso a mãe começou a ensinar várias coisas, a ensinar ele a seguir alguns animais marinhos, tipo, ela dizia, olha, procure sempre seguir o leitão do mar, o boto, que ele é muito sábio. E foi numa dessas, seguindo uma das vezes esse boto, que ele percebeu que as suas nadadeiras estavam pinicando, e ele disse, por que eu estou sentindo isso? E a mãe disse, olha, é sinal de que tempestade vem. E aí ele começou a seguir o boto, e o boto disse, amiguinho, vamos nos desviar daqui porque vem tempestade por aí. E com isso ele ia aprendendo outras e outras tantas coisas. Aprendeu a saltar no ar, né, no mar. Aprendeu a se manter distante das embarcações onde tinha homens. Aprendeu a dar tchauzinhos pro albatroz, que é uma ave marinha, com a sua nadadeira. Enfim, ele aprendeu muitas coisas nesse período no Pacífico. Tá bom? E com o tempo, ele teria que começar a voltar para alguns lugares e a conhecer alguns lugares. Depois de muito nadar, ele chegou numa partezinha lá embaixo, já na América do Sul, próximo ao Chile, numa ilha chamada Juan Fernandes. E ali ele encontrou alguns dos seus amigos de infância e disseram, olá, Cotique, e aí esse pelo? Estava mais branco do que nunca. Eu disse, pois é, né? Sempre estive assim e tal. E foram lá fazer a chamada Dança do Fogo. A Dança do Fogo era uma dança que as focas faziam, que produzia tanta espuma, que ficava parecendo que ali estava como se fosse uma coisa bem brilhosa. Era um negócio bem bonito de se ver, tá certo? E aí, aos poucos, foram chegando alguns Hello Chicks, ou seja, focas adolescentes. Ele era ainda muito novinho, né? Ainda não era um Hello Chic ainda. Aí, sai do meio aí, pirralhada. Sai do meio, novatos. Estamos aqui e tal. E aquela resenhazinha toda. E a foquinha branca junto com seus amigos começaram a observar. Mas do nada, ele percebeu que se aproximaram dois homens. E os dois homens começaram a tanger essas focas adolescentes para um determinado lugar. E aí Cotique olhou assim para aquilo que estava acontecendo, e um dos homens, o nome desses homens era Kerit Boterin, e o outro era Patalamon. E eles olharam assim para aquela foquinha branca e disseram, olha, uma foca branca. E aí o pai dele, o pai de Patalamon, Kerit, disse, não olhe para ela, deve ser o fantasma do velho fulano de tal. Disse o nome de um velho lá que morreu há um tempo atrás. A gente não deve mexer com isso não, deve mexer com essa foca não, que dá um azar danado. E aí, Cotique observando, e eles começaram a tanger um monte de focas adolescentes para um determinado lugar, e eles não sabiam por quê. E aí Cotique disse, o que é que está acontecendo? Eles estão levando as focas para onde? Aí cada um, os outros disseram, todos os anos isso acontece, isso é normal. E vocês não sabem para que é? Não, mas deixa isso para lá. E aí Cotique disse, não quero saber, eu vou ver. Curioso, né? Era uma questão que nenhuma foca quis saber o que era, até então, e ele foi atrás. E aí os homens começaram a olhar e disseram, olha, a foca está nos seguindo. Nunca uma foca nos seguiu, a gente sempre tangeu as focas e elas iam para onde a gente ia. E nenhuma seguiu. E aí eles disseram, não olha para ela, tem coisa errada, ele não está nem se comportando como foca, deve ser o fantasma daquele velho lá que morreu tal dia. Eles eram bem supersticiosos, esses homens, para a sorte de Cotique, tá? E quando chegou lá na frente, os homens tangendo, eles tinham que ir aos pouquinhos tangendo, né? Para que as focas não ralassem muito a pele, e elas eram meio lentas na terra. E quando chegou a determinado local, chegou outros 10 homens, e aí o Kerik olhou assim e disse, podem começar. E aí Cotique viu uma cena horrível de longe. Esses homens começaram a dar pancadas na cabeça das focas, matar elas e arrancar a pele delas. E Cotique ficou horrorizado e voltou para junto dos seus. E quando ele chegou aqui, saltou na água, ele encontrou lá um leão marinho. E o leão marinho disse, quem é que está aí? Aí Cotique olhou assim e disse, sou eu. Sou uma foca, eu estou sozinho. E aí o leão marinho ficou bobo, né? Porque disse, uma foca branca. Que interessante. Ele disse, eu estou muito triste. Eu disse, por quê? Porque eu acabei de ver homens
matando muitas focas e arrancando a pele deles. Aí, o leão marinho disse, todos os anos isso acontece. Mas isso está errado. Como é que pode uma coisa dessas? Todos nós corremos perigo. Ele disse, olha, eu acho melhor você viver sua vida. E assim, no momento certo, se você tiver sorte, de repente você nunca será abatido. Aí ele disse, não, mas será que não tem nenhum lugar que eu possa ir para lá com os meus amigos, todo mundo, sem ter medo dos homens? Ele disse, olha, talvez quem possa lhe dizer alguma coisa seja Seavik, a morsa. E como é que eu vou saber quem é? Eu disse, olha, quando você vê um bicho bem feio, aí será ele. Pode ter certeza que não tem ser mais feio no mar. Aí ele disse, olha, mas é o seguinte, você vai ter que cochilar 30 minutos, alguma coisinha para depois seguir, porque é uma viagem longa. Ele disse, tá bom. Aí descansou um pouco, Kotick, e foi embora. Tá certo? E com isso ele se dirigiu para um lugar mais ou menos onde a moça tinha, onde Seavit, o leão marinho, tinha indicado. E lá ele encontrou aquele bicho todo feio, todo velhão, todo perebento, e disse, você é Seavik? E a moça dando uma de que não tá vendo. Aí ele pegou, deu um salto no ar, aí a moça olhou assim para ele, aí disse, quem é que está aí? Disse, eu sou Kotick. Eu quero que você diga se tem algum lugar que não tenha homens. Porque eu e meus amigos, nós corremos perigo. Ele disse, vá cuidar da sua vida, eu não tenho nada a ver com isso não. Aí Kotick, com a língua muito afiada, disse, pois agora eu vou perturbar. Aí deu um salto no ar bem grande e começou a gritar, comedor de marisco, comedor de marisco. Aí todas as gaivotas que estavam por perto começaram a gritar ao mesmo tempo, comedor de marisco, comedor de marisco. Vocês já viram um desenho que fazia mel, 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 as gaivotas, né? Pois é, mais ou menos aquilo. Aí teve uma hora que Seavik começou a ficar aperreada e disse, tá bom, olha, é o seguinte, você vai procurar, então, o peixe-boi. Ele pode dizer mais ou menos algum lugar aí que ninguém encontra. Peixe-boi, eu nunca ouvi falar nisso na minha vida, né? E aí ele disse, onde é que eu encontro ele? Aí uma gaivota passou bem rasante assim e disse, talvez você só vai saber quem é ele, porque é um ser ainda mais feio que Seavik. E aí ele disse, tudo bem. E aí Kotick voltou para Novastoshnah, né? Onde se reunia com todos os outros, mais uma vez, e não recebeu apoio de ninguém. O seu pai disse, olha, vá cuidar de aprender a lutar, ocupar seu espaço na pedra. A mãe disse, é melhor que você vá aprendendo devagarinho, conheça uma companheira depois e se case, como seu pai. E aí ele disse, não, mas a gente precisa de um lugar seguro pra gente, mãe. Ele disse, deixa isso pra lá. Aqueles homens, eles sempre levam todos os anos alguns para abate, e é assim mesmo. E ele disse, não, mas não pode ser assim, a gente não pode se conformar. E aí se tornou uma obsessão para Kotick encontrar um lugar seguro para ele e para os seus, certo? E com isso, quando chegou no outono, ele partiu sozinho pelo Pacífico e começou a procurar um lugar para se estabelecer. E passou por vários lugares, algumas ilhas com algumas focas, umas sarnentas, umas com problemas, e sempre que ele via vestígios de que o homem passava por ali, ele dizia, não, isso não é uma ilha boa. E aí ele enfrentou várias aventuras, passou por várias aventuras, fugiu de vários tipos de tubarão, tubarão martelo, vários tipos de tubarão, fugiu de várias orcas, que é a chamada baleia assassina, né, que as orcas são as piores inimigas das focas. Então ele chegava a percorrer cerca de 500 quilômetros em um dia e uma noite, ou seja, era um percurso muito grande. E durante 5 temporadas, ou seja, cerca de 5 anos, era sempre procurando um lugar seguro para ele e seus amigos. E com isso, ele descansava cerca de 4 meses por ano, mais ou menos. E aí ele passou por várias ilhas. A ilha de Astoshnah, Galápagos, Ilhas Geórgias, Órcades, Ilha da Esmeralda, Nightingale, Gonçalo Álvares, Bouvet, Ilhas Crozet. Aí ele chegou até a terra sul
lá um pontinho, lá no Cabo da Boa Esperança, lá no extremo da América do Sul, e até o Mar del Plata, do outro lado no Oceano Atlântico, perto da Argentina ali, atrás de um lugar seguro para os seus amigos. Então, quando foi depois, né, passou pelas ilhas Kerguelen, Cabo Corrientes no Oceano Atlântico, né, como eu já disse, no Mar del Plata. Aí depois ele voltou nadando pelo Pacífico, chegou lá no sul da América do Sul e começou a voltar para o Pacífico, sempre procurando uma ilha. E quando ele percebeu que já estava quase voltando para casa, no meio do caminho ele parou, certo? E encontrou uma ilha cheia de árvores verdes e decidiu parar um pouco para descansar. E lá encontrou uma foca muito velha, já prestes a morrer, e contou a história dele. E a foca disse: não desista. Tente outra vez. Tente outra vez, porque eu sou muito velho e eu ouvi falar de uma história de uma foca branca que iria encontrar um lugar seguro para todas as focas e levar todas as focas para lá. Aí isso deu um ânimo em Cotica. Ele disse: sou eu! Então sou eu! Eu sou a única foca branca que existe. Não existe outra foca branca e nem nunca existiu. E eu vou levar todos para um lugar seguro. E se animou e voltou para aquele lugarzinho que eles sempre voltavam todos os anos, né? Que eu disse para vocês, Novastochna. Tá bom? Eu tô olhando no papelzinho aqui para poder dizer o lugar certo para vocês, tá ok? E quando chegou lá, a mãe foi, recebeu ele e implorou que ele naquele momento casasse. Ele já não era mais um rolo chique, ele não era um adolescente, ele já era uma foca grande, né? Branca, com uma juba bem grande cacheada nos ombros, né? Ele era tão forte quanto o pai, já a uma altura dessa. Com a diferença, ele era branco, era uma coisa linda de se ver. Todo fortão, brancão, uma foca extraordinária, né? E ele disse: você já é um seacate, ou seja, já é igual a seu pai, só que adulto, com a juba branca e cacheada, certo? Aí ele disse: mãe, deixa eu tentar só mais essa vez. Você diz sempre, como diz aquele ditado, a 7ª onda é a certa. Então, nessa 7ª temporada, ou seja, já há 7 anos que ele tentava procurando o lugar, dessa 7ª vez, com certeza eu vou acertar. E aí ele conheceu uma foca fêmea que se interessou por ela, fizeram a dança do fogo lá, e ela decidiu esperar 1 ano para poder se casar e esperar por Cotica. Ele disse: ótimo. E dessa vez ele foi para o oeste, ao invés de descer para o sul, como procurou, decidiu ir para o oeste, tá certo? Ele fez a dança com ela na ilha de Lucanon, certo? E aí ele decidiu, naquele ritmo dele, seguindo alguns cardumes, ele tinha que consumir cerca de 45 quilos de peixe por dia, né? E ele ia seguindo geralmente uns cardumes sempre em direção ao oeste para manter a forma. E aí ele chegou aproximadamente até a Ilha do Cobre, né? Que fica no norte dos Estados Unidos. Aí ele resolveu descansar um pouco e percebeu uns seres que ele nunca tinha visto. Uns seres bem estranhos, sabe? Esses seres tinham cerca de 5 a 10 metros. Eles não tinham nadadeiras traseiras, tinham uma cauda em forma de pá, tinham umas cabeças que ele achava ridículas. E pastando o tempo todo, esses seres, pastando algas marinhas. E eles pastavam, aí de repente paravam, olhavam para o outro, aí se curvavam, como referenciava, aí pastavam um pouco, se curvavam novamente. Parecia pessoas gordas sentadas ao redor de um lugar, de uma mesa, comendo e se saudando umas às outras assim. Ele achou a cena mais ridícula do mundo, certo? Aí resolveu falar com eles: está boa a caça, companheiros? Aí eles olharam para ele, fizeram uma reverência e continuaram comendo e fazendo reverência. Parecia uma cena de filme, tá? Aí de repente ele percebeu que os lábios deles eram partidos no meio e eles abriam e comiam. Dizia: que bicho mais feio! Consegui encontrar um bicho mais feio que Seavik, só que menos educado. Aí ele começou a perguntar, ele disse: opa, mas se eu que Seavik? Aí ele lembrou do que a gaivota disse: será que é o peixe-boi? E aí ele começou a perguntar quem eles eram em várias línguas que os animais marinhos falavam e não conseguia a resposta.
Aí de repente ele disse, bem, esses seres são muito idiotas. Então, para eles estarem vivos esse tempo todo, só encontrando um lugar seguro. Devem ser o peixe-boi. Aí o peixe, eles quando saíram, ele começou a seguir atrás. Então esses seres iam muito devagar, certo? Ele geralmente, como eu disse para vocês, ele percorria cerca de 500 quilômetros por dia, certo? E esses seres, eles andavam cerca de 60 a 80 quilômetros por dia, era bem menos, e ele tinha que ter uma paciência enorme para seguir os peixes-boi. E sempre aqui ali eles paravam e comiam mais algas, fazendo aquela reverência, e ele já tinha se desistido de tentar falar com eles, até mesmo porque às vezes eles se comunicavam com umas nadadeiras dianteiras que ele tinha assim, fazendo tipo um código telegráfico assim, né, um para o outro. No máximo, era o máximo que eles faziam. Eles, ao invés de ter 7 ossos no pescoço, tinham apenas 6, fazia com que eles não se comunicassem. Então, eles começaram a rumar ao norte, né, sempre parando. E aí, de repente, ele percebeu que esses seres, que aparentemente eram idiotas, estavam percorrendo um caminho de uma corrente quente. Uma corrente marinha quente. Ele disse, opa, esses bichos não são tão idiotas. Eles estão fazendo um negócio muito interessante. Aí quando chegou depois de determinado lugar, depois de muito nadar, vários dias, aí eles de repente afundaram numa água bem cristalina, como se fosse pedra. Aí ele decidiu ir atrás. E eles indo bem para o fundo, quando eles desceram cerca de 10 braças de mar para baixo, eles entraram num buraco, numa pedra, numa caverna. E ele foi atrás. Quando ele estava quase sem fôlego, eles chegaram num lugar, num rochedo. Dentro desse rochedo enorme tinha uma ilha. Tinha praias. Era um lugar lindo, magnífico. Ele disse, nossa, então é aqui que eles se encontram. Esses bichos são muito inteligentes. E aí ele começou a procurar, ver. Tinha bancos de areia, tinha praias, tinha peixes e mais peixes. E ele começou a perceber, pronto, aqui é um lugar bom. Aqui realmente não tem presença do homem. O homem jamais ia conseguir chegar aqui. Ele jamais ia conseguir afundar e mergulhar tão baixo. E aí ele decidiu realmente, depois de verificar toda a segurança, decidiu voltar. E foi uma viagem de cerca de 8 a 10 dias para ele voltar para o lugar de sempre, né? Chamado Novastoshna. E quando chegou por lá, a primeira que ele encontra é a foca que seria sua companheira, e pelo olhar dele ela disse, ele encontrou. E quando ele voltou, ele tentou contar essa história para todos, e todos começaram a rir dele, não acreditavam nele. E aí um dos machos que tinha casado aquele ano, né, muito forte, disse, você quer que a gente siga você com esse seu plano idiota? Enquanto você estava por aí nadando, a gente estava lutando aqui, você sempre está fugindo da luta. Ele disse, olha, é porque eu não vejo necessidade, ele não gostava de briga. Eu não vejo necessidade de lutar, eu estava procurando um lugar seguro para todos nós. Ele disse, você está com medo de uma luta? Aí Kotick disse, tá bom. Você está me desafiando para uma luta? Se eu vencer você, você me segue? Aí ele disse, sigo. Então tá bom. Aí quando menos espera, Kotick avançou em cima do macho, pegou ele pelo pescoço e jogou longe. Ele, com os anos e anos percorrendo muitos mares e comendo bastante, tinha ficado com uma energia e uma força que nenhuma foca tinha. E daqui a pouco ele saltou em outro macho e começou a jogar focas e mais focas de lado. E o seu pai de longe olhou assim, Seacat, e disse, nossa, como ele é forte! E ele foi se aproximando, o pai disse, filho, não bata no seu pai, eu vou lhe ajudar. E ele entrou na briga também, quando não tinha mais nenhuma foca, das milhares de focas que lá reunia cerca de, às vezes, há alguns anos, 45 mil focas num lugar. E as fêmeas estavam todas, nossa, como ele é forte, a mãe dele e a companheira dele. E viram, quando o pai dele e ele liquidaram várias focas, ele subiu numa pedra e disse, ok, seus porcos do mar, eu passei esse tempo todo procurando um lugar seguro para vocês. Agora é o seguinte, quem é que vai me seguir? Porque quem não for me seguir, eu vou ainda dar uma lição em vocês. Aí todo mundo foi concordando, vamos seguir Kotick, a foca branca. E aí, ele que já não era branco, naquele momento ele estava vermelho de tanto sangue de focas, porque eles eram assim, eles ficavam ensanguentados, arranhados. E aí ele foi, depois de uma semana, as outras focas seguiram ele para aquele lugar. E aí depois algumas focas voltaram no outro ano
contaram para as outras focas que tinham ficado, algumas focas não seguiram ele, dizendo que eles eram idiotas, e a cada ano, nesse ano, 10 mil focas foram de uma vez, e a cada ano as focas iam atrás de Coati, a foca branca, naquele lugar que ele procurou buscar para abrigar todos, deixar todos a salvo. Então veja bem a lição. Coati não se importou unicamente consigo. Ele pensou em todos. Ele pensou como ninguém tinha pensado. Nenhuma foca jamais tinha pensado em encontrar um lugar seguro para as outras. Sempre se conformavam que algumas iam morrer ou não. Coati, se quisesse, poderia ter deixado para lá. Vocês viram que os homens eram supersticiosos e eles não queriam a pele dele. Então, de certa forma, ele estava até, como é que eu posso dizer, seguro. Tá? Mas ele pensou nos outros, e essa é a diferença. E ele desbravou o mundo, conheceu vários lugares, certo? Ele foi um ser diferenciado. Então, fica a lição para vocês, lobinhos: seja diferente, faça melhor que os outros. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.